MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você. No próximo domingo, comemora-se o Dia das Mães. Para marcar a data, o MP no Rádio discute nesta edição um tema bastante atual e de muito interesse para as mães e futuras mães: a violência obstétrica, ou seja, situações de agressões, verbais ou físicas, sofridas pelas mulheres durante a gestação, o parto ou o pós-parto. Para falar sobre esse tema, nós recebemos a promotora de justiça Andréia Cristina Bagatin, do Ministério Público do Paraná, que atua no Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção à Saúde Pública. Doutora Andréia, vamos começar com uma questão básica. O que é que caracteriza a chamada violência obstétrica? Bom dia, boa tarde a todos. Violência obstétrica, na verdade, é um grande gênero no qual estão albergadas diversas formas de violência, desde a dificuldade de acesso ao pré-natal, ou propriamente ao serviço hospitalar no qual se vai fazer o parto, passando por comentários constrangedores ou até mesmo ofensas à honra da mulher ou à sua condição socioeconômica em razão daquela gravidez. A falta ou o impedimento de que essa mulher usufrua de companhia no momento do pré-parto, do parto e do pós-parto, e culmina, volta e meia, com atendimentos médicos ou de saúde, de outros profissionais de saúde, revestidos de negligência. E essas condutas configuram algum crime? Todas elas, algumas delas? O que a gente pode falar sobre o que está por trás desses atos? E eles podem ser denunciados, devem ser denunciados? Caracteriza alguma atitude criminosa? Como eu disse no início, a violência obstétrica, portanto, é um gênero que alberga vários tipos de violência. Em alguns países, o próprio gênero violência obstétrica é criminalizado. Isso acontece na Argentina, acontece na Venezuela, não é o caso do Brasil. Então, o que acontece? Para a gente poder caracterizar um ato desses como um crime, é necessário nós encaixarmos aquela conduta em algum dos tipos penais hoje existentes no nosso Código Penal. O mais comum é que em algumas dessas situações possa estar caracterizado algum tipo de crime contra a honra, na situação em que há aquelas ofensas verbais, omissão de socorro, na dificuldade de acesso aos tratamentos, e no limite lesão corporal culposa, que envolve uma situação em que tenha sido promovido algum tipo de procedimento, enfim, e que esse tenha ocorrido de forma negligente por aquele profissional que o executou. Mas a gente tem, portanto, uma situação bem mais estrita, a configuração de um crime, de uma situação de violência obstétrica, para ela caracterizar um crime. No Brasil, em virtude da inexistência desse tipo penal, o nosso caminho é bem mais estreito. Então, você precisa encaixar em algum dos tipos penais existentes. Aquela conduta precisa estar encaixada em um deles para poder falar em crime. Nesse sentido, a que tipo de situação a gestante deve ficar atenta? Alguns exemplos que a doutora possa dar de que são mais comuns e que a gestante precisa estar atenta para que ela não seja vítima desse tipo de situação. Olha, eu costumo dizer que o mais importante, tanto para a gestante quanto para o profissional da medicina, é a informação. Porque algumas situações que podem, num primeiro momento, em virtude até do número de informações que estão à disposição, configurarem violência obstétrica, era uma situação que era absolutamente necessária naquela situação. E outras o reverso disso, ou seja, uma situação em que era nunca uma situação de ofensa, xingamento, vai ser necessário num atendimento médico, Mas existem algumas situações que eu acho que são bem pontuais. Talvez a mais relevante delas seja o direito ao acompanhante, porque é algo que está previsto na legislação, E você ter esse acompanhante no pré-parto, no parto, no pós-parto, é um direito assegurado à mulher. A informação de todos os procedimentos pelos quais ela vai passar. Existem procedimentos que, por mais que a mulher não deseje realizá-los, em algumas situações eles são necessários. Mas é necessário que isso fique muito claro para ela em todos os momentos que ela demandar a informação do profissional da medicina. Por exemplo, ter um exemplo concreto desse tipo de procedimento. Olha,
existem situações de uso de analgésicos que não são recomendáveis ou que poderiam não ser utilizados em determinadas situações. Existem incisões que em alguns serviços eram considerados procedimentos de rotina quando não são necessários. O que eu quero dizer é o seguinte, tanto por parte da mulher, quanto por parte do profissional da medicina, precisa haver uma comunicação mais adequada, né? Tanto do profissional da medicina, deixar claro para essa mulher que os procedimentos que ele está fazendo são aqueles absolutamente necessários, recomendáveis e previstos em protocolo, para que aquela mulher possa se sentir segura e no momento em que é submetida a ele. De fato, num passado próximo, a gente teve uma situação em que procedimentos desnecessários eram utilizados, medicamentos desnecessários eram utilizados. Então, a gente precisa ter essa clareza, porque nem sempre esse medicamento não vai ser necessário, nem sempre esse procedimento não vai ser necessário, mas é necessário que o médico dê essa clareza e essa segurança para aquela gestante, para ela saber que quando ele estiver utilizando, de fato, é uma situação em que aquilo ali era imprescindível. Há vários casos que a gente ouve, por exemplo, de maus tratos verbais mesmo, com a gestante, por exemplo. A gestante está ali naquela dor, que o processo do parto é muito doloroso, né? E a enfermeira diz, tá doendo agora, mas para fazer o filho não doeu, né? Foi gostoso. É uma coisa assim quase comum da gente ouvir esse tipo de referência. A senhora falou aí das incisões. Um caso, por exemplo, que chegou ao meu conhecimento de uma gestante que foi ter o filho com o parto normal, só que no parto normal o médico fez uma incisão. Fez um corte para facilitar a saída da criança. E esse corte depois deu um mundo de complicações posteriores na mulher. Então, a senhora fala dessa comunicação, parece que precisa também uma cultura de uma comunicação adequada e mais acolhedora com a gestante, seria mais ou menos isso? Seria exatamente isso. E seria também, a gente precisa dessa alteração de cultura, e a gente precisa, e é ela, no final das contas, que vai, de fato, propiciar esse atendimento humanizado. Quando a gente pensa, né, pensando na tua primeira pergunta, o que configura crime e o que não configura crime? Um xingamento como esse, uma expressão ruim de ser ouvida nesse momento, é difícil você encaixar num tipo penal. Então, assim, às vezes se espera uma responsabilização penal de algo que o Código Penal não pode dar, né? E quando, no mais das vezes, para a gente de fato ter um atendimento acolhedor e humanizado, o que a gente vai precisar é alterar essa cultura, né? Alterar e até ter esse, entre aspas, policiamento próprio dos profissionais de saúde para evitarem esse tipo de expressão, esse tipo de fala, que às vezes eles estão acostumados a fazer porque o fazem por 15, 20, 30 anos, né? A mesma coisa com relação a procedimentos como você mencionou. Haverá situações em que vai haver recomendação médica para isso. O problema é isso virar rotina, né? Então, há necessidade dessa alteração de cultura, porque até para essa gestante ter segurança de que quando o procedimento for nela realizado, é porque era de fato relevante, era de fato imprescindível para aquele procedimento, e não porque é a rotina daquele serviço e assim se faz de forma indiscriminada. A doutora falou em parto humanizado. O que é exatamente o parto humanizado e o que as mães podem exigir do sistema de saúde nesse sentido de humanização do parto? Bom, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza 10 passos para que se tenha um serviço em que o parto é humanizado, né? Ele começa pelo direito acompanhante, né? O acompanhante no pré-parto, no parto e no pós-parto. Passa por se propiciar no momento do parto o bem-estar físico e emocional daquela gestante, portanto, evitar justamente essas ofensas verbais e tanto quanto possível acabar com elas, né? Porque isso evidentemente gera um mal-estar psíquico para aquela pessoa.
informação durante todo o procedimento que ela está passando, ou seja, tanto no pré-parto, às vezes a pessoa acha que está em trabalho de parto e ainda não está, é uma fase latente do trabalho de parto, e fornecer informações tanto quanto for demandado, né? Qual é o procedimento que está sendo realizado, por que está sendo realizado, né? E ela tem o direito de estar sabendo o que está acontecendo naquele momento. Privacidade do local de nascimento, né? Ou seja, ela poder ter um local em que essa privacidade esteja resguardada, ter liberdade para se locomover, porque eventualmente o trabalho de parto demora e isso pode facilitar ou, no mínimo, reduzir as dores. Indicação, tanto quanto possível, de métodos não invasivos, né? De métodos não farmacológicos, e quando esses forem empregados, explicar o porquê que isso está sendo empregado, né? Contato pele a pele, aí já depois do nascimento, né? O contato pele a pele da mãe e do bebê. Evidentemente que quando isso não for possível ser explicado, porque não é possível, uma situação, claro, que o paciente, que a criança é um neonato prematuro, que precisa de UTI, talvez isso não seja possível naquele momento, mas ficar claro isso para a mulher, né? O alojamento conjunto nessa mesma medida, né? Criança logo vá para o quarto, ficar no mesmo quarto que a mãe, o incentivo ao aleitamento materno, e normas e procedimentos muito bem definidos pelas casas de parto, ou seja, para que aquela gestante que ao adentrar naquela casa de parto saiba quais são as regras que são seguidas no momento daquele ato, que é um ato médico, mas que ele tem padrões e parâmetros a ser seguidos naquele procedimento. E como é que o Ministério Público atua na promoção dessa humanização do parto e no enfrentamento a esses atos de violência obstétrica? Bom, nós temos a seguinte... Aqui em Curitiba, por exemplo, a Promotoria de Justiça de Curitiba atua em face das casas de parto, das maternidades, exigindo que esses passos da OMS, essas boas práticas da Organização Mundial de Saúde sejam de fato implementadas nas casas de parto. Ao mesmo tempo, nós temos atuado de forma educativa, no sentido de participar tanto de eventos que são realizados por movimentos sociais, quanto pela própria classe médica, porque hoje a gente vive quase que um embate entre uma coisa e outra, né? Então, temos até privilegiado essa participação nos eventos de classe médica, no sentido de esclarecer o que de fato a gente está falando quando se fala em parto humanizado, o que de fato se está falando quando se fala em violência obstétrica, para que esses conceitos, chamemos assim, fiquem um pouco mais claros e não gerem esse tipo de animosidade que prejudica todo mundo. E o que é que a população pode fazer para denunciar situações de violência obstétrica, quando a pessoa ou passa ou presencia uma situação como essa? Num primeiro momento, essa situação de violência ela pode ser registrada na ouvidoria do Sistema Único de Saúde, se esse paciente for um paciente do Sistema Único de Saúde, na ouvidoria do hospital ou da Agência Nacional de Saúde Suplementar, se esse paciente for um paciente atendido na esfera privada ou por meio de plano de saúde. Em questões cíveis de reparação de danos, que não são aquelas situações que não vão se encaixar num crime, né? Como a gente falou, das ofensas, etc., podem gerar reparações cíveis. A pessoa pode procurar a Defensoria Pública para ajuizamento de ação de reparação civil, se for o caso, ou mesmo juizado especial, por qual a pessoa pode procurar sozinha, independentemente de advogado, e o Ministério Público vai atuar naquelas situações em que se configura a prática criminosa, né? Como eu disse, ou um eventual crime contra a honra, isso sempre vai depender da representação ou da própria parte, mas em especial na situação de omissão de socorro ou que possa configurar lesão corporal culposa, e naquelas situações em que haja um apelo coletivo, chamemos assim, né? Tal qual a gente tem atuado, a Promotoria de Curitiba tem atuado, né? Exigindo das maternidades o cumprimento dessas boas práticas da Organização Mundial de Saúde. Doutora Andréa Bagatin, muito obrigado pela sua participação. O Ministério Público do Paraná está com uma campanha institucional voltada à discussão da humanização do parto e da violência obstétrica.
Para saber mais, você pode acessar a página do MP na internet no endereço www.mppr.mp.br. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser feitos pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41 3250 4469. MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.